quando eu eventualmente estou fora do meu território, estou fora de Belém, em outros estados e outras cidades, existe um interesse genuíno em compreender um pouquinho mais sobre a nossa cultura, sobre as nossas riquezas, sobre a bioeconomia, sobre a gastronomia, que é muito forte, né? E sobre o território. Tem uma previsão da ONU que fala que em 2050 a gente vai ter mais plástico do que peixe. Eu ainda continuo sonhando que a gente ainda continue tendo mais peixe do que plástico. Então, esse é o meu desejo, e que a gente possa fazer, né, o melhor que a gente puder, porque a gente impacta, sim, todos os dias o planeta. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui começando com muita alegria. Episódio número 1 da segunda temporada do Da Tempo Podcast especial COP30. E estamos aqui com Gemile Viade e Jana Borg. Bem-vindas. Obrigada, Pedro. Obrigada, Pedro. Olá, todo mundo. Valeu, uma satisfação imensa aqui ter vocês aqui comigo, com a gente aqui no podcast da Tempo. Então aqui, antes da gente conversar propriamente a nossa conversa, quero trazer aqui alguns recados e avisos. Nessa temporada da Tempo Podcast especial COP30, a gente tem patrocínio da MOA Carbon Neutral e apoio da Mangtech, que faz nosso inventário e compensação de emissões, nosso podcast. Temos apoio aqui do Impact Hub Belém, aqui representado pela Jana, e também apoio do Climate Reality Project Brasil. O podcast da Tempo começou em 2025, mas a gente já mostrou a que veio, já fomos aí segundo colocado na primeira fase do prêmio Melhores Podcasts do Brasil, estamos concorrendo ao primeiro lugar, então pode entrar lá na nossa bio do Instagram, da Tempo Podcast, e votar também pra gente aqui, tá? Meu nome é Pedro Rivas, eu quero fazer aqui a minha autodescrição e quero falar que assim, a importância, né? A autodescrição, ela facilita com que pessoas com deficiência visual possam nos imaginar melhor. Estão aqui nos ouvindo, mas elas podem imaginar a gente, o nosso papo fica mais inclusivo. Então eu sou um homem branco, de cabelos pretos lisos e curtos, estou usando uma camisa polo verde escura e também estou usando óculos de grau aqui. E como eu falei, estou aqui com participações muito especiais, que é a Jana Borg e a Gemile. E Jana será nossa co-host nessa temporada. Ela estará na COP em Belém, também presencialmente. Jana é belenense, nascida, portanto, em Belém do Pará, mestre em comunicação empreendedora social, né? Jana, e com articulação aí em várias atividades, várias organizações aí da área social. Viu, Jana? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Pedro. E também estamos aqui com Gemile Viade, bióloga marinha e doutora em ecologia pelo FRJ, com mais de uma década de experiência em políticas públicas, conservação do oceano e também com várias atuações em organizações da sociedade civil organizada, representações na Unesco e afins, e também está aí por dentro da organização da COP. Novamente, bem-vinda, Gemile. Grato, Pedro. Vamos junto hoje nesse papo, que vai ser ótimo. Maravilha, maravilha. Então, a gente nessa primeira fase da nossa cobertura, nós vamos fazer 4 episódios, né? Esse aqui é o primeiro de uma série aí de 4 episódios que a gente vai fazer online, aqui conversas, e que vai estar indo ao ar essa semana, hoje aqui, que vai estar ao ar quinta-feira, e sempre às quintas, até segunda ordem, a gente vai ter a transmissão, né? A divulgação de novos episódios, né? Esses 4 episódios. E depois estaremos presencialmente, e aqui nós 3, né, estaremos presencialmente na COP e fazendo uma cobertura aí em diversas editorias, diversos assuntos. Então acompanha aqui a gente, que com certeza vai ter muita coisa legal pra gente conversar, né? Então, nosso episódio, ele
intitulado de COP30, COP da Verdade, que é uma expressão que foi cunhada pelo presidente Lula, e ela traz aí algumas reflexões e alguns pontos legais aqui para a gente debater. Um deles diz respeito à necessidade que existe hoje na governança global climática de a gente chegar a um ponto de melhor cumprimento, né, daquilo que vem sendo estabelecido, em especial em referência ao que foi estabelecido desde o Acordo de Paris, né? Então, na COP21, em 2015, houve o Acordo de Paris, um acordo aprovado por 195 países, né, que passou a valer em 2016, quando 92 países ratificaram, onde também ficaram estabelecidas as NDCs, né, as contribuições nacionalmente determinadas, que é justamente qual é o esforço material, qual é o resultado, né, que é a diminuição das emissões de cada país de gases do efeito estufa, né? Então, da forma como foi colocado, aqui como forma de embarcar todos na conversa aqui, a gente contextualizar também, tem um aspecto que é muito importante, que as NDCs elas são voluntárias, né? Então, cada país, por isso que ela é nacionalmente determinada, então ela é voluntária, não tem como, né, um país ser obrigado a reduzir suas emissões num montante que seja o ideal, na verdade. Então isso é um movimento voluntário, isso tem suas implicações, mas é o que é possível hoje de ser realizado, né? Tem outros aspectos também interessantes em relação a isso, que já foi comentado, inclusive pela própria CEO, Ana Toni, pelo presidente da COP, André Corrêa, que não se tem uma expectativa de que haja um acordo para que todo mundo faça a mesma coisa ao mesmo tempo, nem que faça no mesmo tanto ao mesmo tempo. Os movimentos, eles têm também, eles respeitam essa lógica de uma autonomia, né, nessa voluntariedade, de forma que países eles podem cumprir seus objetivos e dar sequência nos seus planos de acordo com as suas possibilidades e onde consegue avançar de uma maneira mais substancial, né? A gente vê também nesse cenário, outra contextualização que eu quero trazer aqui para a conversa e para a temporada também, de maneira geral. A gente tem no cenário aí um embate que a gente pode demarcar aí desde Estocolmo, né, em 72, a gente tem um embate muito forte das narrativas e dos interesses entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. A gente sabe que os países que historicamente têm mais emissões e que atualmente têm mais emissões são os países mais desenvolvidos, né, que entraram num processo de desenvolvimento fabril de maneira muito mais intensa. A gente sabe que hoje a China é o maior emissor, mas historicamente, né, as emissões acumuladas, os Estados Unidos acumulam uma emissão muito maior, né, ainda historicamente, né? Então a gente tem aí um cenário bastante complexo, que não é tão simples. Um país, às vezes um país na América Central, às vezes um país do continente africano encontra uma reserva, e aí a gente tem essa complexidade, que ao mesmo tempo que as emissões que são feitas num país, o impacto global no saldo de emissões é o mesmo, né? Mas existe uma complexidade de entender qual é o mérito, qual é o direito, né, de um país, assim, por que aquele país não vai poder se outros países tiverem esse direito, né? E tem uma série de aspectos, por isso que hoje também se fala em transições justas, né, em uma transição energética justa. Então isso certamente está dentro de um contexto bastante complexo. A gente também poderia falar sobre esse assunto em relação à exploração de petróleo na foz do Amazonas, né? Que ao mesmo tempo tem todo o risco, todo o impacto num cenário onde não deveríamos ter novos projetos, né, de exploração de petróleo. Mas por outro lado a gente tem um contexto de comunidades, de cidades, de uma sociedade que também quer se desenvolver, quer ter o direito a ter acesso a recursos, quer se preparar, quer se desenvolver, quer aprender, quer estudar, quer desenvolver negócios, quer aumentar a economia, quer aumentar os ganhos, enfim. Ou seja, é um cenário bastante complexo e aqui a gente tem muito interesse, particularmente editorial, de elucidar o assunto, né? Elucidar o assunto, trazer luz para a discussão e contemplar mais complexidade,
contemplar mais complexidade, para que a gente possa ter uma conversa mais substancial, né? Tem outro ponto de contorno que também eu quero trazer, que diz respeito que se conversam bastante até, né? Que diz respeito assim, a uma expectativa, já existia uma expectativa e ela continua, de que mais países possam apresentar suas NDCs em tempo hábil antes da COP30. A última informação que eu tive aqui é de 23 de setembro, numa matéria da Exame, 48 países, né, apresentaram suas NDCs, mas que isso até 23 de setembro, que o prazo era 24 de setembro, já postergado. E a gente teve alguns destaques, né? O Brasil apresentou, né, um NDC para reduzir ali, né, de 59% a 67% até 2035. A China também foi bastante comentado, que meio que frustrou um pouco, né, essas expectativas, que apresentou uma proposta bastante modesta de 7% a 10%, né, na redução de emissões, que dada a magnitude da sua emissão é entendido como bastante modesto, né, essa redução, e naturalmente também a ausência até o momento, né, ou seja, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris e muito provavelmente a sua ausência na COP30, salvo a gente tenha alguma reviravolta aí nessas últimas notícias que a gente tem observado, dessa reaproximação aí Brasil e Estados Unidos a partir da conversa de Lula com Trump e dos seus desdobramentos, né? Em relação à COP em si, né? Então nesse mesmo contexto aí, existe um interesse da presidência da COP, né, para reforçar esse multilateralismo, né, dentro desse regime da mudança do clima, né, então de reforçar que os países possam apresentar as suas contribuições, que possam ser feitos os acordos e que isso possa ser distensionado, que esses eventuais conflitos e dificuldades diplomáticas possam ser superadas, né? Existe uma necessidade de conectar esse regime climático à vida real das pessoas. Eu acho que isso tem múltiplos aspectos, né? O André Corrêa do Lago, ele tem trazido, né, as cartas que ele publicou, as 7 cartas que ele publicou, tem muito interesse de constantemente reforçar a necessidade de se extrapolar o trabalho de combate às mudanças climáticas e esse interesse nesse contexto que ele trouxe de mutirão, né, de um mutirão global, porque a gente sabe que, na verdade, a COP ela é um encontro que ali se dá, né, esse ponto auge, né, digamos assim, esse clímax ali, né, de onde vão ser trazidas, discutidas questões que acontecem o ano todo. Mas é necessário, isso vem sendo destacado, é necessário que mais setores da sociedade se engajem nas discussões, na conversa e na ação, né? E que a sociedade possa abraçar esse tema de uma maneira mais ampla, né? Então, assim, são muitos aspectos que podem contribuir para isso acontecer. E nesse contexto, a gente tem também, que é paralelo aí a esse ponto, e aí já me aproxima aqui do que eu quero ouvir Jana também, no que diz respeito à COP30, especialmente, né? Então, eu até lancei um vídeo ontem, um shorts de divulgação, né? Um short de divulgação, fazendo esse paralelo da COP com o condomínio, né? Com uma reunião de condomínio, né? Então, cria-se uma expectativa muito grande. Eu acho que a gente tem que tentar moderar, né? Modular essa expectativa, porque é um encontro que ele vai ter as suas limitações, e nós que estamos cobrindo, a gente faz o nosso melhor para poder trazer, gerar sentido e transmitir. Claro que temos sempre uma expectativa de que possa se avançar ao máximo, mas a gente tem sempre que modular isso. E em relação à COP30, a gente teve aí uma série de tem esse assunto que virou uma nuvem sequestradora de pautas, né, que é o assunto da logística, em especial em relação
a hospedagem, né, essa crise que aconteceu, em função, né, muito de uma escolha de se fazer a COP em Belém, né, e aí esse assunto também conversa com esse título da COP da Verdade, né, então a gente também vê essa oportunidade de conhecer uma cidade ali que não está nesse eixo Rio-São Paulo, então, e que pode apresentar ao Brasil e ao mundo também o que é a Amazônia, o que é uma cidade amazônica, um estado amazônico, né? Então eu acho que isso tem riquezas muito interessantes e que a gente pode conversar, né? Então, aproveitando aqui, eu vou trazer aqui umas considerações para a Jana falar também, e introduzir aqui um pouquinho aqui do background dela, né? Jana Borg é uma mulher amazônica, nascida em Belém do Pará, mestre em comunicação, empreendedora social, idealizadora e gestora desde 2017 da Casa 7, um negócio social que cria, cocria e implementa projetos de inovação social conectados com pessoas e territórios da Amazônia, e fundadora do Impact Hub Belém, que nos apoia aqui, integrante do Conselho Coalizão pelo Impacto Belém e do Grupo de Articulação Pro Impacto, movimento da sociedade civil que trabalha pelo fortalecimento do ecossistema de impacto do Brasil e pela estruturação do Sistema Nacional de Economia de Impacto, SIMPACTO, em colaboração com o Governo Federal, por meio da Estratégia de Economia de Impacto e do MDIC, Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Então, Jana, eu gostaria de te ouvir agora um pouco aí sobre tudo isso que a gente conversou aqui, tudo isso que eu venho trazendo aqui, a gente vem tratando também, né, desde sempre aqui na nossa cobertura, sobre essa primeira COP na Amazônia, sua expectativa em relação à sua expectativa e a verdade do que você já está vivendo, que você já está na COP já há alguns tempos, né? A questão desse cenário também em relação à contemplação, escuta e participação dos povos originários, né, dos indígenas, das comunidades, né, locais em relação a isso, os aspectos logísticos, os benefícios e problemas de ter uma COP em Belém, né, que você falasse um pouco também sobre essa agenda de impacto social que você está completamente imersa aí em Belém, e que a gente vai poder cobrir juntos aí também, conversar sobre isso. Então, uma grata satisfação ter você aqui conosco nessa jornada, para a gente trazer esse tempero aí, esse carimbó aí pro Datem Podcast. Bem-vinda. Muito obrigada, Pedro. Olá a todas, todos e todes que estão nos acompanhando, seguindo, inspirada no seu exemplo. Eu vou também fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher parda, uso óculos, cabelo na altura do ombro, na cor castanha escura. Estou vestindo uma blusa preta com estampas florais e um batom marrom. Bom, falar um pouquinho de Belém, né, como sede da COP30, né? É a primeira vez, né, que a COP vem para um país democrático. Isso por si só já chama bastante atenção, e além de ser um país democrático, né, é um país aqui, né, do sul global, Belém, região norte do Brasil. A gente que se debruça nesse processo nos últimos 2 anos, né, eu acho que o primeiro efeito da COP ser em Belém é uma superação de uma invisibilidade histórica. Então, por conta das minhas atribuições profissionais, eu sempre estive em trânsito pelo Brasil, né? E aí, quando eu falava assim, eu sou de Belém, as pessoas não sabiam basicamente nada sobre Belém, sobre ser do Pará, sobre ser da Amazônia, compreendiam muito, né, territorialmente a questão do Norte com o Nordeste. E nos espaços que eu ocupava, eu me via muito como sendo a cota, a exceção. E aí hoje eu percebo que isso está diferente. Eu percebo que essas vozes e essas narrativas, existe um interesse real em nos escutar, em nos entender. Quando eu eventualmente estou fora do meu território, estou fora de Belém, em outros estados e outras cidades, existe um interesse genuíno em compreender um pouquinho mais sobre a nossa cultura, sobre as nossas riquezas, sobre a bioeconomia, sobre a gastronomia, que é muito forte, né, e sobre o território. Então, isso é muito interessante no sentido de nos permitir esse fluxo de movimento e articulação. Nos últimos 2 anos, efetivamente, para quem está aqui em Belém, a vida ela foi atravessada pela COP, né?
Primeiro, por como a mídia abordou isso, então a questão da crise, né, da hospedagem, o fluxo logístico foi algo que efetivamente nós fomos muito questionados e perguntados sobre isso, e que, na verdade, Pedro, isso traz também à tona e publicamente algo que nós já vivemos no nosso cotidiano, porque nós temos um ICMS muito alto, nós temos um custo de vida altíssimo, com uma renda per capita baixa em comparação a outros estados e a outras cidades. Então, viver na Amazônia é efetivamente muito caro. E existem algumas contradições, como, por exemplo, a própria conta de energia elétrica. A gente paga uma conta de energia elétrica altíssima aqui, em comparação a outras cidades, sendo que a gente fornece, a partir das nossas águas, dos nossos rios, das nossas hidrelétricas, né, energia para o Brasil todo. Então, de algum modo, ter esse olhar para o nosso território também torna público torna pública, né, todas essas contradições, o que também pode gerar um caminho também para pensar em melhores formas, em soluções, em caminhos efetivos. Para além disso, também lança luz sobre o que a gente faz aqui, que é bem interessante. O que essa certa invisibilidade histórica em relação ao resto do Brasil também nos gerou de muito potente, porque a gente também não sucumbiu a determinados modismos e a determinadas influências. Isso fez com que também a gente se desenvolvesse culturalmente, na perspectiva da economia criativa, de um modo muito de um modo muito autêntico, né? Muito autoral. Então, isso também tem o ônus e tem o bônus também desse não acesso histórico que a gente teve em relação ao eixo sul, sudeste, a grandes capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, que às vezes ditam regras e modas e que, por conta desse não acesso, não chegava aqui. Então, isso também permitiu que a gente se desenvolvesse nessa autenticidade. E aí, quando hoje o Brasil tem esse olhar para a Amazônia, tem muita coisa que é novidade, né? Que não era sabida. E para a gente que está aqui também, quando a gente observa o quanto que isso hoje está sendo valorizado, o nosso cotidiano, a nossa arte, a nossa cultura, a nossa gastronomia, isso também reforça uma autoestima do tipo, nossa, eu sempre soube que isso era legal, mas é legal também outras pessoas valorizarem isso. Então, às vezes eu me vejo, por exemplo, num ponto turístico da cidade, percebendo as pessoas olhando com muito encantamento, seja para o nosso bioma, árvores que estão ali, que são nossas árvores centenárias, que ocupam espaços urbanos da cidade, enfim, um grupo de carimbó que se apresenta, um artista, a nossa sonoridade, e vejo as pessoas com esse encantamento para o nosso jeito de dançar, para o nosso jeito de falar, para o nosso jeito de comer, isso também resgata uma valorização, porque as gerações, a minha geração, por exemplo, foi educada a acreditar que o que é bom vem lá de fora, foi educada a acreditar que ser uma pessoa de sucesso era ter uma oportunidade de sair de Belém, né? Ter uma oportunidade de formar carreira, de fazer carreira em São Paulo, de fazer carreira no Rio de Janeiro. E aí teve uma geração que ficou muito no fluxo de resistência e que hoje fala muito fortemente sobre a importância do protagonismo amazônico. Então, efetivamente, nos últimos 2 anos, a gente se debruça desse contexto de COB para entender, ok, onde que o protagonismo amazônida vai ter espaço nisso tudo? E esse protagonismo amazônida, ele tem um espaço garantido quando é valorizado o nosso jeito de fazer. A forma como a gente pensa a sustentabilidade, a forma como a gente pensa em economia na Amazônia, a forma como a gente estruturou e manteve essa floresta em pé até hoje, que é algo que nos atravessa na nossa ancestralidade. Então, efetivamente, quando a gente fala de uma Amazônia urbana, que é uma Amazônia periférica, essa pessoa que mora na periferia de Belém ou que ela habita o centro urbano, ela tem uma conexão com o interior. Às vezes em maior grau, às vezes no nível de apagamento também, né? Porque tem uma perspectiva colonizadora nisso tudo. Sim. Mas assim, a avó dessa pessoa, o bisavô dessa pessoa estava no interior.
O meu avô, ele construía barcos numa cidade no interior, na região do Salgado, que se chama Vigia. Então, eu tenho uma ancestralidade indígena, tenho uma ancestralidade portuguesa, italiana. Isso é muito reflexo dessa Amazônia, que passa por inúmeros processos de colonização, mas que também tem essa essência que a gente chama cabocla ribeirinha, né? Que é esse imaginário do homem do interior, que tem uma dinâmica e uma conexão com a natureza e com esse tempo da natureza e com o rio e com essa margem, que é essa margem da floresta, essa margem do rio, muito forte. E isso ressoa na forma como a gente é e está na Amazônia. E quando a gente fala do protagonismo amazônida, é importante pensar que nos preparamos tecnicamente, temos a maior universidade do norte do país, que é a UFPA, é uma universidade linda, que foi construída na beira do rio, que a torna também algo muito exuberante e peculiar em comparação a universidades mundo afora, porque isso é raríssimo. Então, temos inúmeros saberes que precisam ser potencializados, respeitados, e a gente sempre fala, né? Nessa lógica de salvar a Amazônia, nessa lógica de tentar pensar esse território, nós lutamos para que a gente construa os nossos próprios remédios, né? Qual é o remédio? A gente luta nessa perspectiva do protagonismo Amazônia para que a gente seja sujeito, atuante, né? Protagonistas nesse processo todo, porque nós estamos e atuamos aqui na Amazônia. Quando a gente fala do desafio que é estar aqui nesse contexto de COP, Pedro, a gente tem um desafio efetivamente logístico, né, de transporte aéreo, que efetivamente ele está um pouquinho mais tranquilo, porque teve uma ação governamental, para que um acordo entre as companhias aéreas para que a gente não tivesse preços exorbitantes de passagem. O desafio efetivamente está no processo das hospedagens, em que a população efetivamente não recebeu uma orientação, um treinamento, não houve por meio das políticas públicas uma organização disso. Grande parcela da população tem uma completa ausência de letramento do que é a COP, né? Porque efetivamente é algo que as pessoas não acessam, e isso fez com que essa desinformação virasse um prato cheio para que a mídia, né, para que um fluxo até mesmo mais sensacionalista, que existe um lado também nesse processo todo que não queria que esses bilhões de reais que foram injetados dentro do território para o desenvolvimento territorial acontecessem. Porque é muito mais conveniente que isso mantenha-se dentro dos grandes centros urbanos, onde essas pautas já são discutidas historicamente. Sim. Quando você muda isso, quando você descentraliza isso, e efetivamente ocorreu uma descentralização, esse recurso chega aqui. E, gente, isso chega aqui e isso reforça novamente a autoestima das pessoas do território. Porque eu olho hoje para os aparelhos públicos que estão sendo construídos, para os espaços públicos, e eu percebo que as futuras gerações, as atuais gerações, vão ter acessos que eu não tive. Minha filha tem 4 anos de idade, ela vai ter mais acesso a praças, a espaços públicos, a museus, a centros de gastronomia, de arte, de cultura, de bioeconomia que eu não tive. Minha filha consegue acessar com muito mais facilidade pontos turísticos e acessar a Ilha do Cumbu, por exemplo, do que eu acessei na minha infância, porque foram acessos que eu só tive na vida adulta. Isso tem um impacto muito grande com uma formação do sujeito, com o desenvolvimento territorial, que está totalmente ligado à construção do legado social que a COP vai deixar. Porque existe uma diferença muito grande de estar e atuar na Amazônia. Então, nesse contexto de COP, eu que sou empreendedora social, e meus parceiros e meus pares, percebemos uma verdadeira fuga de recurso também. O recurso, ele está na Amazônia, mas ele não foi acessado necessariamente pelas nossas mãos, por pessoas que estão e atuam no território. Ele foi efetivamente acessado por instituições que acessam
articulações e locais privilegiados, com maior oportunidade de acesso a recursos. Essas pessoas e essas instituições construíram narrativas, construíram projetos, executaram aqui, e ultimamente teve de uma forma muito latente a compreensão, teve-se internamente de forma muito latente a compreensão da subcontratação de pessoas locais, do não acesso a recurso e a compreensão de que, efetivamente, em alguns casos, a gente teve a nossa subjetividade, que é o conhecimento territorial, local, monetizado. Monetizado por parceiros que tinham a necessidade de estar em contato conosco, mas que, efetivamente, não estavam tão sensíveis à construção desse desenvolvimento territorial. Então, hoje, a sociedade civil ela se articulou de uma forma paralela ao que efetivamente vai ser a COP, no que envolve a Green Zone, a Blue Zone. Então, a gente tem espaços que são espaços da sociedade civil, a gente tem as marcas e as instituições se positivando, né, se posicionando dentro da COP nos seus próprios espaços autônomos e independentes, que são as casas, né? Então, a marca X tem a casa XPTO, a marca Y tem a casa XPTO, que vão ser espaços que vão ter programações autônomas e independentes. Como forma de superação desses gastos, né, logísticos e de investimento para estar na COP, várias instituições que têm pautas semelhantes se uniram no formato de coalizão, então estão fazendo programações em parceria para que consigam, principalmente, ter suas pautas com visibilidade e consigam se gerar também acesso, né? Consigam gerar também público para as suas iniciativas. E hoje a sociedade civil e quem efetivamente atua, está na Amazônia e tem a compreensão da importância do protagonismo amazônica territorial, foca na COP numa perspectiva de como que eu consigo ter articulações, acessar determinadas ferramentas, acessar determinadas instituições para efetivamente construir um legado social que vamos ter que fazer para garantir esse desenvolvimento territorial e a sustentabilidade local das pessoas e dos territórios a partir de 26, porque a perspectiva é que a gente consiga ter efetivado, né, o Acordo de Paris com ações efetivas, que a gente consiga acessar recurso, porque alguém precisa financiar essa transição, alguém precisa financiar a pauta climática, existe recurso disponível para isso, mas isso precisa ser efetivamente concretizado para que a gente consiga pensar nesse futuro da Amazônia de modo sustentável, concreto e com esse protagonismo local que é tão importante, urgente e necessário. Maravilha, Jana, maravilha. Acho muito, assim, te ouvindo, né, interessante, né, a gente pensar a gente pensa muito em legados físicos, né, assim, né, sempre fala muito em legado, né, pensa muito em estrutura e tal, e isso faz parte também, mas tem todo esse legado também desse imaginário, né, e eu acho que a gente fez uma escolha aqui, né, editorial, faz parte do meu interesse, foi muito legal ter encontrado você, inclusive abraço para a Miedia, que foi que me apresentou você, porque eu acho que a gente é muito importante a gente refletir, contextualizar, né, a presença desse evento, né, o que esse evento produz, né, porque se esse evento não produzir inclusão, equidade, não produzir reflexão sobre esses pontos, né, tem alguma coisa errada, né, porque se nós estamos diante de uma reflexão de um assunto tão importante, é fundamental que a maneira como esse desenvolvimento, como essa discussão, como é que essa conferência acontece, como é que essas contratações acontecem, que a gente sabe que vão ter limitações, né? Vão ter limitações porque o ser humano tem limitação e quando isso se institucionaliza no âmbito global, é impossível que não haja lacunas, que não haja pontos cegos, é impossível, vai ter. Então, mas é importante que haja essas brechas e essas possibilidades de escuta. Eu queria só antes da gente ouvir a Jamília um pouco, eu queria
te perguntar uma coisa sobre assim, o seu sentimento geral em relação da população em relação à COP, né? Eu acho que você que me mandou, inclusive, recentemente, um vídeo de uma jornalista, uma âncora, ela respondendo a críticas em relação à COP, dizendo que a COP não tinha que ser em Belém. Ela falou, não, tem que ser aqui sim, porque ninguém nunca olhou pra gente aqui e tal. E também sobre esse ponto, né, de que eu vejo que além dessa questão de, como você falou, da sua filha ter acesso a essas coisas, eu vejo que tem uma questão de representatividade também, né? Eu acho que deve ser muito interessante para Belém estar se vendo nos meios, né? Tá se vendo ser reportado, né? Assim, de uma maneira talvez globalmente de uma maneira inédita, né? Assim, na história das gerações e talvez na história da cidade desde sempre, né? Então, como é que é isso para vocês que estão aí? É muito interessante isso, porque isso me lembra uma vivência que eu tive alguns anos atrás, mais ou menos uns 20 anos atrás. Eu era trainee de um programa de uma instituição financeira e nós éramos 18 pessoas de todo o país, né? E aí, jovens, com 20 e poucos anos, e aí quando a gente se apresentava, eu sou de Fortaleza, e todo mundo abria o sorriso, eu sou da Bahia, todo mundo abria o sorriso, todo mundo queria ser amigo do baiano, queria ser amigo do cearense, eu sou de São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, aí quando eu falava, eu sou de Belém, a sensação que eu tinha é que as pessoas olhavam e falavam, tipo, próximo, né? Era como eu realmente me sentia, tipo, ok, próximo, tipo, você não é interessante pra mim, você não tem nada a oferecer. E hoje, efetivamente, quando eu falo eu sou de Belém, as pessoas, tudo bom? Me dá o teu telefone. Isso é a construção midiática. É a construção da gente efetivamente hoje se vê. Não tem uma semana nos últimos 2 anos, Pedro, que eu ligue a televisão no canal aberto e até no canal fechado e eu não perceba o signo da Amazônia. Existe alguém da plateia no programa de auditório, existe alguém no palco, existe alguém concorrendo a uma premiação, isso assume uma proporção enorme. Eu sou empreendedora social, eu tenho pessoas que eu atendo dentro de uma comunidade periférica que outro dia estavam no palco do Luciano Huck, concorrendo a uma premiação. E assim, isso só é possível porque a Amazônia, o interesse pela narrativa da Amazônia, ele efetivamente, ele entrou, né? A gente fala que a Amazônia ficou hype, né? Entrou no hype de tudo e se reconhecer. E, acima de tudo, eu perceber que eu às vezes estou palestrando em lugares, Brasil afora, tem uma coisa muito linda e muito bonita nisso, que antes era algo que me dava uma indignação interna, que era, eu estava sempre sozinha nos lugares, né? Eu era cota. E hoje eu estou no palco, mas eu também estou vendo os meus pares na plateia, porque a gente começou a acessar também. Não é só o que está chegando aqui, mas a gente também começou a sair. E para além disso, eu não estar só no palco, mas ver meus pares, meus amigos e minhas amigas no palco também. Então isso é de uma dimensão e de uma transformação muito absurda, sabe? Outro dia eu estava em São Paulo, na Benedito Calixto, e aí alguém me pediu, eu parei para pedir uma informação e a pessoa, esse sotaque eu conheço, tu és de Belém, né? Porque o teu sotaque é parecido com o sotaque de um amigo meu. E a pessoa começou a imitar a Joelma, sabe? O cabelo da Joelma no meio da Benedito Calixto, porque eu só fui parar para pedir uma informação. Então isso é de um ganho assim de representatividade muito grande que a gente nunca vivenciou. E que bom que eu tenho 41 anos hoje, né? Eu consegui viver um lado, viver outro, e eu acho que para as futuras gerações isso vai ser muito importante. Quando a gente fala do processo de formação das próximas lideranças e desse legado social, cultural, na escola da minha filha hoje, a temática é COP 30. Sábado a gente vai ter uma atividade focada na sustentabilidade, no cooperativismo, na pauta climática, em que a economia circular com a produção de um bazar, em que está sendo tratado. Sabe? É marcante, né? Uma coisa para a vida toda, né, Jana? Isso, exatamente, isso é uma transformação sistêmica. E eu vivi na minha formação, na educação infantil, porque eu peguei, na época, a Eco 92,
Então, a Eco 92 ressoou aqui, eu tenho essa memória afetiva. Sim. E, para sorte da minha filha, ela está vivendo a COP30 em Belém. Então, e aí eu paro para pensar que entre o Eco 92 e a COP30 houve um hiato muito grande nesse processo todo de formação dessas crianças, de formação dessa juventude, e que se o Eco 92 ressoou dessa forma em mim, na minha geração, imagina como que isso vai ressoar nessa geração atual que está no Pará, que está no Norte, que está no Amazônia e que está no Brasil, porque efetivamente isso está sendo pauta efetiva nas escolas. Então, tem tanta coisa que a gente precisa refletir nesse processo todo, que envolve o decolonialismo, que envolve a educação antirracista, que envolve a construção sobre esse protagonismo amazônida, que hoje, por exemplo, Pedro, quando eu preciso buscar uma literatura que me dê subsídio para pensar no protagonismo amazônida, eu preciso ir para uma formação de letramento de gênero que passa pelo feminismo, depois eu vou para um letramento de gênero que passa pela pauta racial, pela pauta negra, para eu conseguir me alimentar e pensar no protagonismo amazônida. E é uma pauta que precisa ser construída e ela vai efetivamente ser construída por nós. A academia já trabalha muito isso, mas para além da academia, quando a gente vai para essa atuação da sociedade civil e dessa Amazônia que é para além dos muros da universidade, que esse protagonismo amazônico e essa construção de conhecimento caboclo, ribeirinho, dessa Amazônia urbana, periférica, por onde que isso atravessa? Quem constrói isso? Quem está efetivamente pensando e escrevendo sobre isso? E aí eu desconfio que quem vai escrever sobre isso, quem está construindo isso, somos nós. E que bom, porque a gente vai poder trazer... somos uma geração que vem do analógico para o digital, somos uma geração que tende esse histórico de invisibilidade com essa mudança, e aí a gente consegue contribuir efetivamente nesse processo todo. Maravilha, Jana, muito bom, muito bom. Traz aí novas cores aqui pro nosso... para esse cenário, né? Eu estava ontem dando uma pesquisada, uma lida, tem um assunto que eu penso de tratar, né? Eu falando aqui de bastidores, eu tava dando uma olhada nos nossos shorts, nossos vídeos, vendo os comentários, né? E invariavelmente os coleguinhas negacionistas se apresentam, trazendo algumas questões, né? E outras pessoas falando da preocupação com o aquecimento global. Ai meu Deus, vai acabar o mundo e tal. E eu fiquei pensando na responsabilidade, né? Sobre como a gente comunica esse assunto, né? E aí tava pesquisando sobre ansiedade climática e encontrei um pesquisador europeu, cara, impressionante, assim, ele falando sobre ansiedade climática e falando de uma coisa que eu sempre pensei quando criei esse projeto e quero desenvolver isso, que é como que a gente pode mostrar que, para além de que dá para resolver a questão, ou melhor, antes de resolver a questão, bem antes de resolver a questão, que ninguém sabe como será ao final, existe uma questão que é de participar da solução, que é participar porque falar sobre isso, envolver-se com isso, para mim, me traz um conforto de saber que eu estou fazendo alguma coisa e que lá na frente, daqui a 15 anos, quando meus filhos entenderem o que está acontecendo, eles vão entender o que eu estava fazendo. Eu não tenho expectativa de que todo mundo seja ativista ou que trabalhe diretamente com isso, mas minimamente as pessoas terem a oportunidade de buscar uma forma de contribuir, de entender e saber que todos nós podemos fazer alguma coisa. Muito obrigado, Jana. Vamos agora ouvir Gemile Viade, minha amiga aí já de tantos anos. E agora estamos aqui nos encontrando nessa jornada da vida climática. Muito bom te reencontrar nesse contexto. Então, fazer aqui uma breve apresentação. Aqui só tem ninja, viu? Só tem samurai. Então, assim, Gemile, ela é bióloga marinha, doutora em ecologia pela UFRJ, com mais de uma década de experiência em políticas públicas e conservação do oceano. Atuou como subcoordenadora do O20, né, G20, e foi uma das articuladoras da Estratégia Nacional Oceano Sem Plástico, contribuindo com expertise técnica junto ao governo brasileiro para as negociações internacionais do Tratado Global do Plástico.
Atualmente é gerente de advocacy da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. No campo voluntário, é membro da Secretaria Executiva da Liga das Mulheres, fortalecendo as questões de gênero, clima e oceano em uma perspectiva Nexus. É isso? Perfeito. Maravilha. Bem-vinda mais uma vez, Jamile. Grata, Pedro. Bom demais estar aqui. Dá tempo, né? Da Isso gente aí. sempre se reencontrar no ciclo do tempo, né? Então, isso é muito interessante. Eu também vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca. Eu tenho cabelos castanhos claros, liso até o ombro. Tô usando uma blusa azul escuro e brincos verdes. E um batom marrom igual o da Jana. Maravilha, Jamile. Tem alguns pontos, né, que a gente já vem conversando aí aqui no planejamento dessa temporada, né? E aí que eu queria colocar aqui à mesa para te ouvir, né? Você já tem alguns anos trabalhando, né, nesse campo do oceano. Também é legal você falar aí o que é que te chama, né, no mar, por que o mar, por que essa sua vocação também por esse campo tão importante e talvez também bastante desconhecido, né? Para tanta gente, inclusive dentro da pauta de sustentabilidade, né? Então, tem aquela máxima, né? Lá que não existe azul sem o verde, não existe o verde sem azul, né? Então aí é interessante, a gente está numa COP na Amazônia, mas a gente tem que lembrar do mar, naturalmente, né? E você está envolvida também na organização, né, da COP, assim, no sentido de discussões relacionadas, dessa pauta do oceano. Você está com envolvimento direto, inclusive com a alta administração, né, digamos assim, da COP. E acho que é legal você trazer um pouco desse bastidor, desse sentimento também em relação a esse contexto todo, de você trazer para a gente também uma visão sobre o que é que vai ser decidido, o que é que vai ser discutido sobre oceanos, né? A gente também tem uma previsão aí de estar presente lá na Casa Voz do Oceano, né, produzindo. Gemile também está atuando já como co-host nosso aqui, com muita alegria, e estaremos juntos lá presencialmente na COP, desenhando aí a melhor maneira de trazer essas informações para todo mundo. Bem-vinda novamente, a palavra é tua. Obrigado, Pedro. Estaremos lá juntos desenhando tudo isso e comendo açaí, né? Só ressaltando tudo que a gente vai fazer. Mas acho que tudo tem uma linha do tempo, né? Para a gente entender um pouco desses cenários todos. Ouvindo Jana, eu fiquei pensando o quão essas pautas são muito convergentes, né? Porque a Amazônia, ela é ancestral, né? Ela é o início de muita coisa, de tudo e muita coisa. E talvez também o fim de tudo e muita coisa, né? Porque nessa linearidade do tempo, que é difícil de falar, eu acho que tudo se encontra tanto na Amazônia quanto no oceano, né? Que são a origem dessa biodiversidade, desse equilíbrio climático. E nessa visão, né, partindo desse princípio, eu acho que são dois assuntos que eles vêm convergindo e vêm sendo trazidos para foco finalmente, né? Tanto tempo de apagamento e agora finalmente alguma coisa está sendo feita e a gente está conseguindo dar voz, né? Acho que Jana vem falando sobre isso, de dar voz à Amazônia, né? De mostrar quem de fato é a Amazônia, que não é só floresta, são pessoas, são histórias, é uma cultura, são religiões. Então tem muita coisa aí dentro, assim como o oceano, né? A gente fala de Amazônia, a gente tem um trabalho lá pela Cátedra Unesco, né? Pela Rede Oceano Limpo, no Amapá, e muitas vezes a gente encontra até um pouco de resistência social, assim, de falar assim, nossa, mas oceano no Amapá? E tem oceano no Amapá, né? Tem oceano na Amazônia. A gente tem os recifes considerados amazônicos. Então, são muitos apagamentos e agora a gente está conseguindo dar voz. Eu me envolvi com essa pauta do oceano, acho que desde pequena, né? Porque eu venho de uma família de surfistas, cresci na beira do mar, então foi sempre uma coisa que me chamou a atenção, e ver baleias durante toda a minha história de vida, conviver com pescadores aqui em Cumurixatiba, acho que isso me levou a querer entender e querer defender essa pauta também, porque não é só sobre uma montante de água, né? É sobre o equilíbrio do planeta, né? A nossa existência e também a existência de tantas pessoas que não têm a voz que eu tô podendo ter hoje. Então eu acho que muito mais do que toda a minha história de carreira é dar voz a quem ainda não consegue, né? A não conseguiu chegar onde eu cheguei.
por inúmeros motivos que a gente tem de desigualdade no Brasil. Então, isso é muito importante ressaltar, né? Hoje a gente tem que as mudanças climáticas, que é o maior problema mundial, né? E ele afeta basicamente não, né? Em grande massa, principalmente as mulheres costeiras e mulheres negras. Então, isso é muito claro e evidente de que é preciso ser olhado, né? É preciso dar foco, é preciso dar voz. Então, a gente tem conversado entre organizações, né? Como você falou, eu estou lá nas organizações dessas pautas, junto com várias outras organizações da sociedade civil, entendendo tanto que a gente pode contribuir, né? Junto a representação, né, de alto nível da COP, Ana Antônia, André Corrêa Lago, André Meirelli. Então, a gente tem tentado conversar, né, a Marinês Scherer, que é enviada especial com o foco no oceano, né, e que é uma super especialista nisso. Então, a gente tem acompanhado essas pautas junto com eles e tentado também dar suporte e apoiar. Nesse momento, assim, eu acho que é muito importante falar, né, nessa linha do tempo toda a gente já teve tratado do alto mar, tantos outros tratados, e que ainda assim o oceano ele sempre ficava à margem, né? E então a COP, ela vem já de uma sequência de eventos. A gente já teve um encontro na UNOC, né, que é a maior conferência, né, das Nações Unidas sobre o oceano, que foi em Nice, na França, no dia 9 a 13 de junho. Então, os líderes mundiais nesse assunto se encontraram lá, definindo, né, essas negociações nessas instâncias globais para a conservação marinha. E lá foi lançado que a gente também teria NDCs azuis, né? Foi o que você já citou, que são metas nacionalmente determinadas para que os governos atuem, né? Então lá lançamos as NDCs azuis, o Brasil agora tem metas específicas para o oceano, e isso já é um grande ganho. Porém, eu, particularmente, acho que eu tô num momento de ansiedade climática para entender o tanto que a gente vai realmente conseguir contribuir, né? Não querendo ser pessimista, mas também não sei se eu sou tão otimista, porque é uma pressão muito grande que a gente tem sofrido, né? A gente está com grandes pautas no mundo, né? Estamos com países em guerra, estamos com guerras santas ainda, então a gente tem muitas questões que abalam, né, tanto social quanto a questão ambiental, e que a gente não tem como separá-las, né? Sim. E é muito interessante, porque a gente fala assim, mas o meio ambiente, hoje a medicina já trata de uma disciplina específica que chama saúde ambiental. Então nem toda universidade tem, deveria ser obrigatório, ao meu ver, porque já é comprovado geneticamente, né, há muitos anos, né, já vem aí diversos cientistas, Darwin explica, tantos outros explicam também o tanto que o meio influencia geneticamente e fenoticamente no organismo, né, que são as estruturas externas e internas do ser vivo. Então, eu acho que isso tem que ser levado em conta, sabe? A gente já está numa capacidade limite do planeta, né? Já tem aí a acidificação, aumento de temperatura, colapso da biodiversidade, poluição. E a gente que estuda muito isso, né, que fica ali muito em contato com isso, tem hora que dá vontade de fechar tudo e falar, cara, vamos isolar em algum canto que ainda não se chegou à globalização, para tentar esquecer, porque a gente vem buscando soluções. E claro, né, estamos aqui para isso. Mas realmente tem me causado um pouco de ansiedade até chegar à COP. E acredito que a gente, sim, vai fazer um bom trabalho, estaremos lá acompanhando. E eu acho que é a minha primeira COP, então eu também estou feliz de estar participando desse momento, depois de uma pandemia que talvez a gente nem esperasse que tivéssemos aqui, né? E ouvindo a Jana, eu acho muito interessante, porque uma das nossas principais pautas, com a Ana Antônia, por exemplo, né, a gente fez uma carta da sociedade civil, entregou para ela com as nossas indicações e recomendações, e a principal é que as comunidades ribeirinhas e pescadores sejam incluídos nessa pauta, sejam vistos. E eu acho que a Jana trouxe muito isso da participação social, né? É muito importante a gente lembrar que a gente está falando sobre pessoas, não é sobre meio ambiente, né? A gente ainda separa a natureza de seres humanos, sendo que somos uma coisa só, somos completamente interligados, né?
A terra, ela é composta de 70% de água. O corpo humano é composto de 70% de água. Então, nós somos também um pouco de oceano, né? Nós somos também essa parte da natureza. Então, eu acho que essa é o foco mais importante, é levar a comunidade tradicional, é levar os quilombolas, é levar os ribeirinhos para a pauta de discussão. Não dá mais para que a gente tenha encontros high levels, né, de alto níveis, que não levem essas vozes. Não dá para se ter já nessa época, né, uma economia e uma agenda climática ambiental definida por um topo da cadeia, né, assim, econômica, onde tudo acontece, tudo é fácil, né? A gente precisa ouvir quem realmente está precisando de uma mudança estrutural. E eu vi no Jana, assim, falando, né, do tanto de mudanças que tem levado para lá, assim, né, e também, por outro lado, eu acho que a gente que é do Nordeste, né, Pedro, assim, da Bahia, a gente foi muito caracterizado, né, o nordestino, ele é muito caracterizado diante das coisas. Quando ela falou, né, o cara falou assim, Joelma, né, às vezes me dá até uma sensação de estranhamento, porque eu sou fã da Joelma, mas, assim, não é só a Joelma, né, é tantas outras pessoas que estão aí. Então, eu acho que vai ser uma oportunidade e eu espero, honestamente, que as pessoas consigam conhecer o Belém profundo, né, o Pará profundo, a Amazônia profunda, né, que são vozes mesmo, que muitas vezes nem tem altura para falar. E traz essa ancestralidade, né, traz essa experiência da natureza, né, esses seres do mar, esses seres ribeiros. Então, eu estou com essa expectativa que a gente consiga conhecer uma Amazônia bem crua mesmo, de pessoas, né, e que também estão querendo estar junto nessa parte global de negociação e que o oceano ele seja sim levado, apesar de que sabemos que é uma COP focada em florestas. Jamile, explica um pouquinho sobre essas NDCs azuis, o que é que consiste exatamente? Bom, as NDCs azuis são as contribuições nacionalmente determinadas, como o Pedro já tinha falado, e que integram essas ações e metas relacionadas ao oceano e suas políticas climáticas. Então, é uma iniciativa lançada pelo Brasil, na França, e ela visa basicamente proteger os oceanos para promover a resiliência climática e alinhar essa agenda oceânica junto aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, as principais NDCs azuis são a conservação e restauração de ecossistemas, transição energética, o setor marítimo, né, que vem falando dessa redução de emissões e fortalecimento da resiliência no transporte, e a segurança alimentar, que dá muito foco ao apoio à pesca e à aquacultura sustentável e resilientes ao clima, ou seja, promovendo uma segurança alimentar, além também das áreas marinhas protegidas e do planejamento espacial marinho. Então, essas são as principais, mas essas informações estão disponíveis também no site da COP30, no site do governo brasileiro, e a gente vai ter oportunidade de aprofundar um pouquinho mais nessas discussões, inclusive com pessoas, quem sabe, né, que estão à frente dessas decisões. E você também encontra mais detalhes no Datempo Week. Exatamente. Bom, a gente está se encaminhando aqui para a nossa conclusão aqui, últimas considerações. É muito legal assim te ouvir e trazer também essa perspectiva, né? A gente está... Esse ano a COP será em Belém, mas a vida, né, seguirá e teremos outras e tantas COPs, porque estamos chegando na 30ª e apesar dos avanços, precisamos de muito. E é muito interessante de entender essa perspectiva, de trazer esse aspecto holístico, né, essa necessidade. Eu estava comentando, estava pesquisando sobre esse autor, esse pesquisador sobre ansiedade climática, e ele colocando sobre tanto essa questão da participação, como também da necessidade de atuar de uma maneira mais ampla, né, em diversos aspectos na sociedade. E também um outro ponto que conversa um pouco com o que Jana falou, né, é sobre, eu achei muito interessante essa perspectiva, né, de como entre aspas, esse certo isolamento, né, do norte ou de Belém, né, ele também de alguma maneira possibilitou a preservação de alguns aspectos ali sociais e de saberes, né. E eu acho que isso é interessante, que eu estava ouvindo um podcast também falando sobre aquecimento global, e eu não vou lembrar agora, depois de repente na edição eu coloco aqui o lettering,
sobre uma fala da necessidade de uma ruptura civilizacional, né? Ou seja, da forma como a gente está fazendo, a gente não consegue simplesmente resolver. A gente vai precisar de uma transformação social muito maior do que compensações, ou apenas plantar muita árvore, ou apenas mudar da energia tal para energia tal. A gente precisa de uma ruptura, precisa de uma mudança, né? E, seguindo aí nosso guru, nosso padroeiro Ailton Krenak, né, que fala do futuro ancestral, né? Então nós precisamos de um futuro ancestral, né? Então, e eu sinto que Belém, a Copa em Belém vai ser uma excelente oportunidade da gente se aproximar um pouco de memórias desse futuro ancestral, né, de ecos desse futuro ancestral, porque já é uma cidade encravada na Amazônia. Toda cidade no nosso modelo tem as suas dificuldades, seus paradoxos, suas controvérsias, naturalmente, mas nós estamos mais perto, né? Nós estamos mais perto de pessoas que nasceram com essas referências, de pessoas que estão mais perto de pessoas que conversam com montanhas, né? De pessoas que conversam com rios, de pessoas que sentem rios e montanhas como entes. Para nós é muito difícil conceber como realidade que um ser humano pode ter uma montanha como um familiar. É muito difícil para muitos de nós isso, né? Mas isso é uma realidade para pessoas, né? Pessoas que existem e não são só pessoas, simplesmente pessoas. São pessoas que estão vivas e preservando sua cultura desde sempre, né? Que jardinaram, né? Então existem aí todos esses conhecimentos que trazem essa perspectiva de que a Amazônia é um jardim florestado por povos originários, né? Um jardim que tem a sua mão. Não sou especialista nisso, mas há evidência disso e de diversas formas, né? Há a contribuição, no mínimo substancial, desses povos na constituição e na manutenção da floresta em pé. Então, se quiser transmitir aí uma última mensagem aqui no nosso episódio, Jana, fique à vontade. Eu quero sim, quando você falava, me veio muita coisa na cabeça. Eu lembrei de um documentário que eu acessei, na verdade, a divulgação dele nesse final de semana, que é um documentário que se chama Amora, e ele é rodado em São Paulo, e é sobre o olhar de uma criança de 8 anos de idade que mora numa vila. Então, o documentário, ele mostra, assim, a cidade de São Paulo, cinza, né, recheada de prédios, e aí o drone vai chegando numa parte verde, que é justamente onde está a vila onde essa criança mora. E aí o diretor do documentário deu uma câmera para ele, para que ele relatasse como é a vida dele dentro dessa vila. Essa vila, ela é cercada de árvores, ela tem plantas, e aí ele fala que quando ele chega na vila, parece que ele está no paraíso. Quando ele sai da vila, parece que ele vai enfrentar os monstros da cidade. E aí tinha toda uma questão para que a vila se mantivesse, né? Mas provavelmente... Aí ele relata a hora que o trator chega para derrubar a vila. E lembrando desse documentário da tua fala, eu lembrei de uma vivência que eu tive numa comunidade, numa ilha, que se chama Ilha do Acaraçu. Eu estava lá com uma liderança que se chama Luciene, e ela tem um projeto lindo, é um projeto comandado por 8 mulheres, elas são as guardiãs do cacau. E aí nessa ilha, uma vez tomando café com ela, eu fui para lá para fazer um projeto sobre empreendedorismo. Aí eu estava na mesa tomando café, ela olha para mim e solta a seguinte frase: Jana, eu só saí da ilha para estudar na capital. Ela se formou em serviço social, então ela passou 4 anos em Belém. E ela falou assim para mim. E eu percebi que os meus pés doem quando eu piso na lajota. Quando ela falou isso, eu entendi muita coisa sobre a vida, sobre desenvolvimento, sobre o que a gente pensa disso, sabe? Sobre esse desenvolvimento da Amazônia. Nunca eu precisaria de muitas existências para entender que quando a gente pensa no desenvolvimento territorial, quando a gente pensa na lajota, essa lajota fria, essa lajota é capaz de gerar dor física no corpo que nasceu numa ilha
e que passou a vida toda pisando num piso de madeira, que são as palafitas da Amazônia. Então, quando a gente vai com esse olhar, que é esse olhar muito colonizador, pensar nesse território ou nesse desenvolvimento das pessoas que, tem que ir para a capital, tem que ir para a cidade, tem que ir para o centro, a gente desconsidera, às vezes, o quão violento é esse processo todo. Pensar nesse desenvolvimento territorial, minha gente, é pensar que esse desenvolvimento da Amazônia precisa chegar nos territórios, para que as pessoas se mantenham nos territórios preservando a floresta. E o seu meio de vida, porque, né? Exatamente, porque e desse desenvolvimento territorial da Amazônia é eu pensar, o básico é construir pontes, literalmente, é energia elétrica, é saneamento básico e água potável, porque na ilha que está aqui do outro lado, a 15 minutos, quando acaba o recurso do Bolsa Família, a pessoa, o patriarca, a matriarca da família, ele precisa escolher se ele vai comprar um garrafão de água para banhar o filho, ou se ele vai comprar um gás. No mês que acaba o gás, ele fica sem água potável, porque ele não consegue comprar o garrafão de água, e ele tem que banhar o filho com água contaminada, poluída pelos rios. E ele não tem acesso à água potável. E aquilo vai gerar uma doença na pele daquela criança, com um recurso que às vezes ele não consegue acessar, porque sair da ilha é muito caro, não tem um subsídio. Então, assim, pensar nesse desenvolvimento territorial é sobre a manutenção das pessoas em seus territórios e de como esse desenvolvimento chega. Porque se eu não dou uma oportunidade para essas mulheres, as guardiãs do cacau, a oportunidade que elas têm, efetivamente, é vir para a cidade ganhando um salário mínimo, trabalhando numa casa de família, num condomínio fechado e voltando uma vez por mês para visitar a família. Caramba. E tudo que elas querem é se manter no território ganhando um salário mínimo. Esse é o desenvolvimento territorial que às vezes não nos atravessa e que a gente só aprende e compreende quando a gente visita o território, quando a gente escuta essas vozes ancestrais, essas vozes do rio, da floresta, da mata, né? Essa voz também cabocla, ribeirinha, que também é periférica. Quando a gente fala de uma Amazônia urbana, é importante sempre entender essa floresta, né? Essa Amazônia que ela é urbana, mas ela também é a Amazônia do interior. E entender que essa COP na Amazônia lança Belém para um lugar que é o lugar do sujeito político nesse processo todo. Porque aqui a gente é sujeito político e simbólico dessa discussão climática. É importante considerar muito isso. E é importante também perceber, Gemini, Pedro e todo mundo que está escutando a gente, né? Que essa sustentabilidade, essa é a nossa prática cotidiana. Quando você vai no interior, o interior, a comunidade não produz o lixo. Ela separa ali o que é plástico e tenta reciclar e ela monta um buraco no quintal e bota ali o orgânico, que é o que a gente agora aprende sobre as ecovilas, sobre o banheiro seco. Cara, isso já é prática milenar aqui no nosso território, sabe? O que não dá para acontecer eu ter que hoje pegar minha filha de 4 anos no final de semana e falar assim, filha, vamos ali participar de uma ação de limpeza da ilha, e a minha filha me perguntar por que tem tanto lixo, da onde é que vem o lixo que está debaixo das casas naquela ilha, sendo que a ilha não produz aquele lixo, mas o barco que está navegando no rio. Nessa lógica, COP30, que é a lógica do opa, vou passear no rio, no meu barco, no meu jet ski, beber minha long neck e jogar. Essa long neck vai para debaixo da casa do morador da ilha, do nativo. E ele não tem como tirar aquele lixo de lá. E no final de semana a gente recolhe, no processo coletivo, 2 toneladas de lixo com as nossas próprias mãos. Então, repensar sobre isso e repensar também que não é só responsabilidade da sociedade civil, né, arcar com tudo isso. Sim. Porque quem está, como na nossa abertura, na abertura do podcast, né, todo mundo vai ter a oportunidade de ver, quem mais produz tudo isso não está efetivamente sendo penalizado. E a gente precisa combater o greenwash, levar a sério pautas que estão ligadas à nossa existência, à nossa sobrevivência. Agora tem o greenwashing, impact washing, tem tantas variáveis sobre isso. Copy washing.
Exatamente. Então, ter esse olhar muito ter um olhar muito estratégico, né? Ter um olhar muito sábio para tudo isso. E agradecer muito, muito a esse momento, Pedro. Eu acho que o melhor podcast é aquele que a gente ensina e aprende, e eu saí daqui cheia de anotação. Então, efetivamente, espero ter conseguido contribuir com esse episódio, contribuir para as reflexões de quem está nos acompanhando, porque, assim, a gente precisa que a nossa voz ressoe. Então, eu, mulher amazônica, nascida e criada na periferia de Ananindeua, nem periferia de Belém, gente, periferia de Ananindeua, jamais imaginava que um dia estaria aqui dividindo um episódio de podcast com pessoas assim tão incríveis, que eu já admiro assim desde o primeiro ouvir, desde o primeiro olhar e sentir. Então eu quero que essa corrente do bem ela ressoe na mente e no coração de cada um que está nos escutando e que tem esse interesse legítimo e no aprofundamento, né? No aprofundamento reflexivo, e convidar todas, todos e todes que nos acompanhem nessa cobertura, porque a gente vai fazer algo que realmente é legítimo, é sincero e é de dentro para fora. E só por ser de dentro para fora, isso já é um baita diferencial. Muito obrigada. Muito legal, Jana, muito legal. O meu sentimento é o mesmo e uma alegria muito grande aqui estar com pessoas que estão primeiramente, que mais importante, em essência, se importam verdadeiramente e essa importância que é para vocês, isso reverbera na vida de vocês, na carreira de vocês, e eu acho que isso que a gente precisa no mundo, né? Para além de saberes técnicos que são necessários, mas se importar, né? Porque quando a gente se importa, a gente tende a ser mais ético, tende a ser mais correto, mais humano, mais significativo, né? Quero aproveitar e dar um recado também, antes de também quero passar a palavra para a Gemília para ela trazer as últimas considerações. Que você falou sobre referências, e eu criei um que eu estou chamando de Dá Tempo Wiki. Então a gente vai ter nosso Wikipedia próprio, tá? Então eu quero pedir para vocês, Gemília e Jana, o que vocês tiverem de referências, elas já vão ter me passado quando esse podcast for ao ar, e aí vai estar tudo no link do Miro. Então a temporada inteira vai estar concentrado tudo num lugar só, todas as referências, livros, filmes, notícias que a gente, PDFs, manifestos, documentos e tais e afins, sites que forem interessantes para você poder acompanhar a temporada melhor e se aprofundar aqui nesses assuntos todos, né? Gemília, traga-me sua palavra. Eu faço das minhas as palavras de Jana. Eu também, assino embaixo. É uma honra. Eu também, é uma honra estar aqui. Acho que um podcast, né? Isso eu tenho que ressaltar, como uma pessoa, né, amazônica e 2 nordestinos, é uma coisa quase inédita. Não vou dizer inédita porque eu não sou ouvinte assídua de todos os podcasts do universo, mas já me sinto honrada, né, de estar aqui. Somos 2 mulheres, mais o Pedro. Ele tá em desvantagem, brincadeira, obrigado. Mas eu fiquei ouvindo e eu lembrei de uma frase que eu levo sempre pra minha vida, pra onde eu vou, porque eu também saí de um interior, né, de uma vila de pescador daqui, e eu penso muito que ninguém se torna universal longe do seu quintal. Então hoje eu tô aqui no meu quintal de origem e podendo falar para um universo, né, porque a gente não sabe até onde esse podcast vai chegar. Isso é muito importante, então a gente está levando essas vozes de tudo que a gente já estudou, mas principalmente de quem ainda não conseguiu chegar até aqui, que a gente espera que chegue. E também citando Ailton Krenak, né, ele fala que o amanhã não está à venda. E eu penso muito nisso, que realmente o amanhã não está à venda. Então, o que eu desejo que essa COP ela seja um momento de reflexão mesmo, profunda, e um pouco mais de consciência planetária, né, de que o planeta ele não está à venda. A gente não tem como valorar o que a natureza nos dá, né, ainda que a gente tenha tentado. E a gente não está falando só da nossa casa individual, a gente está falando de todo, né? Não tem como a gente sobreviver
se os outros também não sobreviverem. A economia, inclusive, né, nesse modelo capitalista que a gente vive, que é massacrante, mas ela depende um dos outros, né? Então, que a gente possa encontrar novas formas de gerir a natureza, de gerir a humanidade, de gerir uma economia mais inclusiva também. Então, que essa COP ela seja esse ponto de partida, né? E que a gente tenha trazendo esperança mesmo para um futuro melhor, que a gente consiga ser melhores, né? Para essas sementes que a gente vai deixar, né? Para os filhos dos nossos filhos, os netos, que as pessoas possam ter um oceano em 2050. Tem uma previsão da ONU que fala que em 2050 a gente vai ter mais plástico do que peixe. Eu ainda continuo sonhando que a gente ainda continue tendo mais peixe do que plástico. Então, esse é o meu desejo e que a gente possa fazer, né, o melhor que a gente puder, porque a gente impacta, sim, todos os dias o planeta. Então, eu desejo que todo mundo que esteja assistindo tenha gostado do que a gente tenha falado e que mande também, né, suas contribuições, dúvidas, algo que queira que a gente possa falar melhor, explicar melhor, porque não dá tempo de falar tudo, né? Então, se a gente dá tempo, a gente tem mais podcasts. Então, estamos aqui e eu sou muito grata a cada pessoa que ouviu. E a você também, Pedro, por essa iniciativa e Jana também, por estar aqui contribuindo com a gente. Maravilha, maravilha. A gente vai estar em Belém, assim, até lá. Eu trago gosto da seguinte frase: enquanto tiver bambu tem flecha. Então a gente tá lutando aí até, assim, todo esse período até chegar lá. Eu tô planejando, entrando em contato com muita gente. Tem algumas dificuldades, algumas limitações, né? Porque algumas pessoas não querem, assim, ou não tem agenda, ou não tá com a agenda definida certinha, né? Mas já tô com muita gente interessante digamos assim, na agulha, né? Ali já conversado, quero falar com você. E aí a gente tá combinando para poder marcar. Então a gente vai produzir vários podcasts ao longo da COP, é a nossa expectativa, com transmissões ao vivo também. E então quero relembrar aqui, né? Agradecer mais uma vez nosso patrocinador, Moa Carbon Neutral. Você que quer que a sua marca da sua empresa, que tem um interesse, que tem uma agenda de transformação nesse sentido, que tem um interesse genuíno, né, de ter mais consciência em relação ao impacto e tem disponibilidade e quer apresentar o seu produto, seu serviço e dar notícia desse movimento que você faz enquanto empresa, o seu espaço está aqui te esperando e também que possa nos auxiliar a viabilizar esse projeto, tá, que tá sendo realizado e agora na sua segunda temporada. Agradecer também aqui ao Impact Hub Belém, agradecer a Mangtech pelo seu inventário e compensação de carbono. A gente está construindo praticamente uma metodologia de compensação para podcast, porque eu pesquisei e não há evidência de nenhum podcast no Brasil e no mundo. Não achei no ChatGPT, no Google, em lugar nenhum podcast neutro. Então talvez nós sejamos o primeiro, tá? A primeira temporada teve suas emissões da maneira como nós calculamos humildemente, compensadas, tá? E faremos o mesmo através da Mangtech com a segunda temporada, a partir das definições de nossas atividades e da evolução da maneira como a gente está fazendo, tá? Então não faz sentido a gente fazer greenwash, mas nós estamos trabalhando para zerar nossas emissões, sim, e a gente poder fazer uma atuação coerente e responsável. Gemile e Jana, muito grato mais uma vez de coração por todas as palavras e principalmente por vocês embarcarem nessa e estarem aqui com a gente. Quer falar ainda, Gemile, alguma coisa? Falei. Eu lembrei de uma situação que você citou, né, a Casa da Voz do Oceano. Isso. Então, também quero aproveitar aqui e fazer um convite a todo mundo que estiver em Belém e conhecer um pouquinho dessa casa que a família Schirmer está encabeçando, e é uma casa incrível, vai ser a Casa das 11 Janelas, e é uma casa que está linda, e a gente vai falar tanto de oceanos. E durante a nossa conversa eu lembrei muito de uma palavra do Wilfredo, que é o capitão da família Schirmer, né? Num momento de navegação com ele, e eu perguntei para ele assim, eles já viajaram o mundo inteiro, para quem nunca viu, procure saber, e deram a volta ao mundo de veleiro algumas vezes, e eu perguntei para ele o que foi de mais incrível que ele já viu ou escutou nessas navegações. Aí ele falou que o que mais marcou ele foi um momento que ele estava na ilha da Polinésia e com os indígenas da Polinésia, e que um deles virou para ele e falou o seguinte:
Vocês ocidentais se preocupam muito com o passado e também se preocupam muito com o futuro. Vocês precisam viver o presente. E eu espero que o nosso presente seja realmente um presente e essa COP faça valer a pena. Então é isso. Diga aí, Jana. Tô tão animada com essa Casa dos Oceanos que eu já separei meu livro, tá, Gemini? Para autografar com a família Silva. E eu queria também dar um recado, que a gente vai estar com um evento muito legal, que é o Festival de Investimentos e Negócios de Impacto, é o FINSA COP30, no dia 10 de novembro, dentro do CESUPA, que é uma faculdade local. Então podem jogar no FINSA no Google, que vocês vão ver, é o site oficial do evento, e a gente está fazendo um festival muito incrível, que vai ressoar de uma forma muito bacana, pensando, né, quais são esses desafios de empreender com negócios de impacto na Amazônia e quais são as soluções também. Então, como que a gente constrói essas soluções e, se tudo der certo, a gente também vai fazer uma cobertura aqui pelo Dá Com Tempo, certeza. no FINSA, né, para que as pessoas... Vai ser um evento para 300 convidados, né, infelizmente não dá para ser aberto para todo mundo, mas o conteúdo, né, e o legado efetivamente, né, social, que a gente vai gerar pelo evento, ele vai ser democratizado e disponibilizado. Maravilha. Então, obrigado a todos. Vamos com a gente que dá tempo.